Começa agora a sua aula do curso Respira Não Pira. Vença desafios em tempos de mudanças. Eu sou Lu Baldez. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso curso Respira Não Pira. Vença desafios em tempos de mudanças. Aula 1. Como enfrentar desafios em tempos de mudanças. Eu sou Lu Baldez, psicóloga, especialista no comportamento humano. Também sou palestrante e escritora. Este curso tem o objetivo de trabalhar a mudança de uma maneira bem prática, fazendo com que a gente repense nas nossas ações, como a gente age quando as mudanças surgem nas nossas vidas. Quais são as situações que fazem com que essas mudanças apareçam? Quais são as fases da mudança? Quais são os efeitos psicológicos? E como lidar com esse sentimento? Então, o nosso curso ele vai trabalhar tudo isso de uma maneira prática, trazendo exemplos, citações, e vamos sempre trabalhar com dicas importantes para o nosso dia a dia. Primeiro eu quero que você pare e pense: quais as mudanças que eu já passei, quais as mudanças que eu estou passando na minha vida? Como isso me afeta? Como eu vejo a mudança? O período de mudança é um período de ruptura da nossa rotina. Nós convivemos com o inesperado. É importante pensarmos que a rotina ela é confortável no dia a dia. Romper essa rotina, conviver com o inesperado, são habilidades que eu preciso desenvolver. O processo de mudança dentro da gente faz com que nós começamos a questionar se essa mudança vai ser positiva ou se essa mudança não vai ser positiva. Você pode estar pensando: Lu, por que a gente pensa se vai ser positiva ou se não vai ser positiva? A gente pensa porque nós vamos passar por situações em que muitas vezes a gente não está preparado. Quando a mudança vem, nós temos a sensação de que não sabemos aonde estamos pisando. Normalmente, a mudança passa por 4 fases importantes. A primeira fase é a fase da negação. Nesta fase, normalmente, o que acontece? Eu fico pensando: isso não vai acontecer, não, isso acontece com outro, isso acontece lá. Não, aqui vai ser diferente, ou comigo vai ser diferente, ou no meu corpo isso vai agir diferente. Essa fase de negação é uma fase em que é importante a gente buscar informação para entender o que está acontecendo. A segunda fase, dentro do processo de mudança, é a fase de resistência. É a fase onde eu começo a ouvir muitas coisas sobre a mudança e eu começo a resistir. Eu começo a pensar: não, isso não vai ser bom, essa mudança não é legal, essa mudança não é confortável para mim, não é positiva. Eu começo a resistir e a fazer tudo para que essa mudança não ocorra. Aí a próxima fase que vem é a fase do entendimento, do entender. Então a pessoa ela começa a se aprofundar nesse entendimento. É real, a pessoa já sabe disso, ela vai acontecer, não tem nada que a gente possa fazer para impedir que essa mudança ocorra, porque ela vai acontecer. É importante que eu busque dentro dessa mudança quais são os pontos positivos. Os pontos positivos, eles vão me ajudar a entender a real necessidade dessa mudança e a trabalhar a favor dela. E aí a gente entra então para a última fase da mudança. Eu reconheço essa mudança e muitas vezes, nesse reconhecer, eu começo a agir, a me comportar de maneira mais positiva para essa mudança. A buscar e a pensar qual que é o meu papel, o que eu preciso fazer, quais vão ser as minhas atitudes e os meus comportamentos frente a essa mudança. Essas são as 4 fases do processo de mudança: a negação, depois a resistência, depois o entendimento e o reconhecimento dessas mudanças. Essas são as 4. É muito importante eu reconhecer em que fase eu estou do processo de mudança. Eu ainda estou negando? Eu estou resistindo? Eu estou começando a entender? Ou eu estou realmente reconhecendo a necessidade dessa mudança e estou agindo positivamente? Então, agora eu quero falar com vocês sobre os efeitos psicológicos negativos da mudança. Esses efeitos,
eles agem nas nossas emoções e também no corpo físico ou no corpo mental. Então são, por exemplo, crises de choro, eu começo a chorar. Normalmente a crise de choro, ela aparece quando eu estou na fase da negação ou estou na fase da resistência. Quando eu estou negando, eu não acredito que isso vai acontecer. E eu começo a pensar em tudo que vai ser negativo dentro desse processo de mudança. E aí eu posso ter medo, dores de cabeça, dor de barriga, calafrios, uma tristeza, angústia, ansiedade. Muitas vezes eu posso ter pensamentos repetitivos. Eu fico o dia inteiro pensando naquele processo de mudança, em tudo que pode acontecer. Às vezes, esse pensamento repetitivo pode nos ajudar a entender, mas quando ele é muito intensificado, isso vai trazer uma dor emocional grande. Eu posso ter um processo também de irritabilidade, de dor pelo corpo, de mal-estar. Então, esses são basicamente os sintomas, os efeitos psicológicos negativos que a mudança pode ocasionar. Agora sim, vamos pensar comigo, como eu posso diferenciar um sintoma normal de uma doença? Por exemplo, eu tenho uma tristeza ou eu tenho uma angústia. Até que ponto essa tristeza ou essa angústia pode ser considerada normal? Existe um limite entre a normalidade e a doença. O que é normal, ele vai estar em quantas vezes ou quanto tempo eu estou sentindo aquela tristeza, aquela angústia ou esses sintomas. A gente está falando aqui no processo de mudanças, mas a gente está falando de uma maneira muito abrangente. Todos os sintomas, todos os efeitos psicológicos ou negativos, eles tendem a ter um tempo para passar. O que nós psicólogos alertamos é assim, dentro do processo de mudança, o que ocorrer e os sintomas que eu senti, eles não podem durar muito tempo. Mas você pode estar perguntando, Lu, mas quanto tempo que é isso? Cada corpo vai agir de uma determinada maneira. E essas fases que a gente comentou, as fases da mudança, de negação, resistência, entendimento e reconhecimento, isso eu estou explicando didaticamente, mas muitas vezes eu posso passar da negação direto para o entendimento. Muitas vezes também eu posso voltar a alguma fase. Parece que eu tinha entendido, aí começam a aparecer alguns problemas e aí eu volto a negar a necessidade dessa mudança. E os efeitos psicológicos negativos que a gente está comentando, ele também tem a mesma questão. Eu posso sentir mais forte no começo ou mais forte no fim da mudança ou no meio da mudança. O que eu preciso entender é que passa a ser considerada doença quando eu passo muito tempo sentindo as mesmas coisas, sentindo a tristeza, sentindo a angústia, sentindo os pensamentos repetitivos. Por mais que a mudança seja uma mudança grande na minha vida, eu preciso ficar de olho quanto tempo esses sintomas estão aparecendo. Nós recomendamos que mais intensamente isso deva durar por 1 mês até 2 meses, dependendo da mudança que a gente está falando. Passou disso, é importante a gente tomar alguns cuidados, a gente procurar algum profissional que possa nos ajudar ou procurar estabelecer algumas coisas que vão nos ajudar nesse processo de mudança. E é o que a gente vai falar agora. Como eu posso tanto lidar com esse sentimento e como eu posso enfrentar esse desafio da mudança de uma maneira mais positiva? Uma das coisas muito importantes é que a gente crie uma rotina, que a gente estabeleça um cronograma de atividades dentro desse processo de mudança. Eu preciso me sentir seguro, sentir que eu sei mais ou menos para onde essa mudança está caminhando. É importante que eu saiba isso, porque isso vai me deixar com uma sensação de conforto melhor. Eu preciso muito evitar os excessos dentro do processo de mudança. O que são os excessos? Ficar pensando muito, ficar o tempo inteiro falando sobre a mudança ou discutindo sobre os detalhes dessa mudança. Sim, é importante a discussão, é importante falar, é importante o planejamento. Mas tudo que for em excesso vai ser prejudicial.
Lidar com esses sentimentos é procurar entender o que está acontecendo, procurar estabelecer uma rotina dentro desse processo de mudança, porque isso vai nos deixar mais confortáveis. Depois, pensar num cronograma, evitar os excessos, tudo que for excesso. E uma última coisa importante para o nosso processo de mudança é que a gente pense em coisas que nos deixam confortáveis dentro desse processo de mudança. O que me deixa confortável? E aí é uma pergunta que você vai ter que fazer para você mesmo. Eu, por exemplo, Lu, eu fico muito confortável quando eu ouço uma música suave, quando eu leio um livro, quando eu assisto um filme. Então essas coisas vão me tirar do estado de concentração na mudança, fazendo com que eu me sinta mais confortável com o que está acontecendo. Quando eu penso em fazer coisas que me deixam relaxada, que me deixam mais confortável, que me deixam sair desse estado de pensamento repetitivo do processo de mudança, isso vai fazer com que eu tenha novas ideias para efetivar essa mudança. Então é importante, dentro do processo de mudança, você lembrar de ter um momento de lazer, de fazer coisas que você gosta. Eu gosto de ler, também gosto de assistir um filme. Isso são coisas que vão me deixar mais relaxada. E quando eu for voltar a pensar novamente no processo de mudança e quais vão ser as minhas atitudes, eu vou estar com mais energia para poder enfrentar tudo isso. Então, essa foi a aula de hoje. Para que a gente possa enfrentar desafios em tempos de mudanças, nas próximas aulas nós vamos aprofundar esse assunto. Eu vou deixar algumas dicas e também atividade prática. Eu quero terminar com uma frase de um autor desconhecido. Ele fala o seguinte sobre mudanças. Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. A pergunta que eu deixo aqui no final é: o que você vai fazer? Vai construir barreiras ou vai construir moinho de ventos? Você acabou de ouvir a sua aula do curso Respira Não Pira. Vença desafios em tempos de mudanças. Obrigada. Até a próxima.